A paz em Cristo Jesus, meus irmãos, tudo bem? Desta vez, nós falaremos sobre o tema segurança em Cristo. A minha intenção não é esgotar o assunto, é por isso que eu vou falar de uma forma abrangente para explicar para vocês, então, sobre o quinto ponto do arminianismo. Primeiramente, vamos ao quinto ponto da remonstrância, que fala sobre a segurança em Cristo. Aqueles que são incorporados em Cristo por uma fé verdadeira e, consequentemente, são feitos participantes do seu Espírito vivificante, são abundantemente dotados de poder para que possam lutar contra Satanás, contra o pecado, contra o mundo e contra a sua própria carne, e ganhar a vitória. Contudo, sempre queremos que seja bem entendido, com o auxílio da graça do Espírito Santo, Jesus Cristo os ajuda pelo seu Espírito em todas as suas tentações, estendendo-lhes as suas mãos, apoia-os e fortalece, caso estejam prontos para lutar, queiram o seu socorro e não desistam de si mesmos, de modo que, por nenhum engano ou poder sedutor de Satanás, possam ser arrebatados das mãos de Cristo, conforme o que Cristo disse em João, capítulo 10, versículo 28. Ninguém as arrebatará da minha mão. Mas, se eles não são capazes de, por descuido, esquecer o início de sua vida em Cristo, de novamente abraçar o presente mundo, de se afastar da santa doutrina que uma vez lhe foi entregue, e de perder a sua boa consciência e de negligenciar a graça, isso deve ser assunto de uma pesquisa mais acurada na Sagrada Escritura, antes que possamos ensinar com inteira persuasão de nossas mentes. Esse é o último ponto do Facts e ainda continua sendo um dos mais polêmicos. Arminianos diferem entre si na natureza específica sobre o entendimento da segurança em Cristo. Ainda há debates se o próprio Armínio ele cria na perda de salvação ou se ele estava indeciso, apesar que muitos arminianos concordam que Armínio defendeu a apostasia. Mas como podemos observar, os remonstrantes que estiveram próximos a Armínio, aprenderam com ele, estiveram junto a eles, eles mesmos deixaram o quinto ponto em aberto para maior análise. É possível encontrarmos 4 perspectivas sobre a segurança em Cristo. 2 delas entendem que é possível perder a salvação. 2 delas entendem que não é possível perder a salvação. Vejamos cada uma delas. Primeiramente, há aqueles que acreditam que se alguém creu em Jesus, então ela é uma eleita. Essa pessoa se torna eleita. Esses arminianos, eles acreditam apenas na eleição corporativa, que é o quê? É o entendimento de que Deus elegeu um corpo, mas não necessariamente pessoas específicas. Ou seja, ele decidiu que quem se unisse a Cristo seria salvo. Esta é a eleição corporativa. Mas se a pessoa deixar de crer, então ela já não tem mais a salvação, né? E ela não é mais uma pessoa eleita. Esse tipo de arminiano também geralmente acredita na perda temporária da salvação, além da perda definitiva. O que seria essa perda temporária? Seria aquela pessoa que estava perdida, creu em Cristo e foi salva. Mas em um determinado momento da sua vida ela deixou de crer e, portanto,
deixou de ser salva, deixou de ser eleita. Porém, futuramente depois ela se arrependeu e voltou ao Evangelho. Então, neste momento, ela se torna salva novamente e se torna eleita. Porém, no arminianismo histórico, aqueles que creem na perda de salvação pensam um pouco diferente. O Dr. Carlos Augusto Vailate tem defendido recentemente uma perspectiva de que Armínio fazia uma distinção entre o crente e o eleito. O crente seria aquela pessoa que creu em Jesus em um determinado momento da sua vida e, portanto, recebeu a salvação. Porém, em algum ponto da sua caminhada cristã, essa pessoa deixou de crer, apostatou da fé. Então, ela perdeu a salvação. Não é um eleito. A eleição, ela inclui não apenas o crer, mas também o perseverar. Portanto, o eleito é aquele que crê e vai até o fim, que persevera. Enquanto que uma pessoa que apenas crê por um tempo é um crente, um salvo, mas não um eleito. Porque Deus sabia que a pessoa apostataria. Por isso, ela não é uma pessoa eleita. Apesar de que creu verdadeiramente, foi salva durante um tempo. Nessa perspectiva, a salvação inicial pode ser perdida, mas a salvação final não pode ser perdida. É essa distinção que o arminianismo histórico tem feito sobre aqueles que creem na perda de salvação. Inclusive, esta perspectiva é muito similar àquela defendida por Agostinho de Hipona, conforme foi relatado pelo pastor Tiago Titilo no seu livro. Vejamos. Agostinho admitiu a possibilidade de apostasia final dos crentes que fazem parte dos muitos chamados, mas não dos eleitos, a saber, os poucos escolhidos, que recebem tanto o dom da initium fidei quanto da perseverantes fidei. Mas ainda, há um outro entendimento no arminianismo, e talvez esse seja um pouco menos conhecido. Apesar de os remonstrantes deixarem o quinto ponto em aberto no seu primeiro documento em 1610, pouco depois da morte de Armínio, posteriormente, em 1618, eles definiram o ponto e eles então afirmaram que é possível perder a salvação. Por causa disso, o arminianismo, que acredita na perda de salvação, ficou conhecido como arminianismo de 5 pontos. Porém, há uma outra perspectiva, o arminianismo moderado, que mais popularmente ficou conhecido como arminianismo de 4 pontos. São aqueles que não acreditam na perda de salvação. Acreditam que a segurança em Cristo é definitiva. Primeiramente, há aqueles que acreditam que se alguém creu em Cristo, então é um eleito. E a partir daquele momento, a graça de Deus vai agir de tal forma na vida do crente, na vida daquele eleito, que ele não vai se apostatar. Ele recebe então uma graça inamissível. Então, Deus vai preservá-lo até o fim. Ou seja, quando a pessoa creu em Jesus, então ela é regenerada, justificada, adotada e ela não mais se perderá. Deus vai guardá-la até o fim. Porém, há uma outra interpretação, um outro entendimento do arminianismo de 4 pontos. Nessa outra perspectiva, é a fé final que é levada em conta. Ou seja, Deus salva aquele que persevera. A pessoa tem que crer, obedecer e perseverar. E é somente aqueles que Deus, em sua onisciência, sabe que vão perseverar, é esses
que Deus sabe em sua onisciência que vão até o fim, foi esses que Deus pré-conheceu, que predestinou, chamou, justificou, que Deus adotou. E aqueles que creram por um tempo, que creram de uma forma temporária, esses nunca foram salvos. O arminianismo de 5 pontos compreende que quando alguém crê temporariamente, ela pode ter a salvação temporariamente. No entanto, esta outra perspectiva entende que aquele que creu temporariamente não tem a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, ela crê, obedece e persevera. Então, se não há nem a obediência nem a perseverança, essa pessoa não tem a fé genuína e, portanto, Deus nunca a salvou. Assim sendo, nós temos essas 4 perspectivas no arminianismo. A primeira, que entende que a eleição é somente corporativa e que, portanto, o homem pode perder e recuperar a salvação, pode perdê-la definitivamente como temporariamente. A segunda, que entende que uma vez que a salvação é perdida, ela não mais pode ser recuperada. Não são desvios temporários que fazem a pessoa perder a salvação, mas sim a apostasia completa, a perda completa da fé. Já no arminianismo moderado, o arminianismo de 4 pontos, nós vamos encontrar a perspectiva de que, uma vez que a pessoa creu, ela é feita eleita, adotada por Deus, a partir desse momento Deus vai agir com graça sobre ela, perseverando até o fim. E essa graça é inadmissível. Em contraponto, nós temos a outra perspectiva, também de 4 pontos, no qual acredita que o que Deus leva em conta é a perseverança final, que a fé genuína, ela é aquela que crê, obedece e persevera. Assim, o eleito é aquele que vai perseverar até o fim, que tem uma fé contínua em Cristo, é aquele que ouve as advertências bíblicas, é aquele que se arrepende, é aquele que ama a Deus, que mesmo tropeçando, está sempre buscando o Pai e o seu perdão. E todas as advertências que a Bíblia tem o levam a perseverar, o fazem entender que Deus está o conduzindo à salvação. E todos esses que perseveram, esses que dão fruto a 30, a 60 e a 100 por um, como diz na parábola do semeador. Já aquele que crê por um período, essa fé é uma fé nominal, essa fé não pode salvá-lo. Ele é como aquela fé da rocha, da semente que caiu na rocha. Deus sabia que essa pessoa não perseveraria e por isso nunca a elegeu, nunca lhe deu a vida eterna. Meus irmãos, você que está acompanhando o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal. Também gostaria de deixar para vocês uma recomendação de leitura, o livro do amado pastor Tiago Titilo. Esse pastor que veio a crer no arminianismo e hoje é um dos maiores representantes do arminianismo moderado, ou seja, do arminianismo de 4 pontos do Brasil.